meninos, convocando a nossa audiência para deixar o like, seguir nesse sextou aqui, sextou de Dia dos Namorados e Copa do Mundo para mim, mas tem alguém que eu estou sentindo falta. E não, não é isso que vocês estão pensando. Estou sentindo falta do Goiás de Lucas Lima. Vejo que o nível deu uma caída. Não sei se concordam comigo, mas quero a opinião de vocês. O Lucas não está conseguindo ter o protagonismo necessário e nem a técnica necessária para esperar dele na minha. Mas e na sua? Como você avalia o clima neste momento? Olha, o Lucas Lima, para mim, ele começou muito bem, mas tem uma questão que eu acho que o Daniel vem falhando um pouco sobre a escalação dele. Acho que o Daniel não está lembrando que o Lucas Lima tem 35 anos. E o Lucas Lima vem atuando constantemente em todos os jogos como titular. Eu acho que já passou da hora dele começar a fazer um revezamento com o Brian, que o Brian, quando entrou, somente contra o Botafogo, por exemplo, ele foi um dos jogadores que mudou a partida do Goiás ali. E eu acho que é hora de fazer um revezamento com o Brian, até para dar um gás novo para o Lucas Lima. O Lucas Lima tem 35 anos e jogando todos os jogos, eu acho que ele caiu mais fisicamente, porque assim, e principalmente nesses últimos jogos, quando o Goiás estava sem esse meio-campo, sem o Lourenço, sem o GG, ele caiu ainda mais. Essa questão para mim ficou ainda mais latente, porque está sendo exigido muito. Teve uns jogos que o Goiás jogou sem um ponta direita, e é ele que estava abrindo para fazer o lado direito. Eu acho que isso não é algo que o técnico deva pedir do Lucas Lima. Com 35 anos, não, se fosse com 25, ok. Mas eu acho que isso tem que ser mudado. E eu acho que o Brian merece receber mais oportunidades, sabe? Pelo menos colocar ele em um jogo ou outro para revezar um pouquinho, dar um pouquinho de banco para o Lucas Lima, ver se ele ganha um gás novo aí para poder voltar. Assim como a gente falou sobre aquela renovação do Zaba na defesa, quando o Luizão estava falhando muito, às vezes no meio-campo também é bom fazer isso. O Anselmo Ramon não tá, ele teve uma sequência de jogos ruins, foi para o banco. Então, o Lucas Lima também pode pegar um banco, um jogo ou outro, para o Brian entrar, jogar, mostrar o talento que ele tem, para ver se o time anda mais, se o time corre mais. E para você, Gerli, como que você está vendo essas atuações do Lucas? Bom, Ana, eu nunca tive uma grande expectativa sobre o Lucas, né? Eu fui talvez uma das poucas pessoas que quando o Goiás contratou o Lucas, eu salientei que não me empolgava. Porque as últimas temporadas dele, especialmente a do ano passado, foi uma temporada fraca. Até ele teve um início interessante em alguns momentos, mas é um jogador que não consegue mais ter aquela constância, sabe? Ele não consegue mais ter aquele nível de entrega que a Série B exige. Então, para mim, o Lucas, ele entrega ao Goiás o que eu imaginava que ele iria entregar. Então, ele está devendo? Está, mas é um jogador que eu sempre imaginei, projetei ele no Goiás devendo. Então, não me surpreende esse início aí do Lucas Lima, esses primeiros meses dele no Goiás, porque foram os mesmos meses que ele teve no esporte. Ele fez uma temporada muito boa no esporte, no acesso do esporte. Foi a última temporada dele, se você pegar assim de uns 5 anos para cá, aquela foi a temporada boa dele no Sport Recife, né? Que ele consegue levar ajudar o esporte a chegar na Série A. Na Série A não conseguiu ajudar, o time do esporte também era muito ruim dentro da Série A, foi rebaixado ali com 10, 12 rodadas, você sabia que o esporte seria rebaixado. Mas para esse ano, para mim, o Lucas só dá sequência ao que ele vinha sendo. Mas eu gosto dessa ideia do Gerê. Eu acho que o Lucas deveria ser um jogador talvez só por jogos em casa, por exemplo, se só usasse ele aqui na Serrinha, ou para 2, 3 jogos por mês, por exemplo, 3 jogos por mês, um jogo a cada 10 dias, quem sabe ele consiga até ajudar o Goiás mais do que ele vem ajudando nesse momento. E você, Patrick, como você está enxergando o Lucas Lima no Goiás com esses jogos? Mano, realmente eu vejo aí o Lucas Lima bem abaixo aí da nossa expectativa.
mas eu também acredito que possa ser muito também pelo time do Goiás, pelo jeito que o Daniel está fazendo ele ali, posicionando ele. Está colocando ele mais pelo lado direito, aí um jogo ele joga com o Jean, outro jogo com o Cadu, outra partida dele que tem que fazer sozinho ali a ponta direita, então assim, eu acho que realmente ele está um pouco realocado aí nesse time, está um pouco perdido, não está fazendo realmente a sua função, que é fazer a distribuição do jogo, que é levar essa bola para frente. Então eu vejo que o Lucas Lima tem essa queda, porém eu acho que é pela maneira que ele está posicionado em campo ali, que o Daniel Paulista coloca aí. São visões aí sobre a questão do Lucas. E para você, Ana, né? Você que levantou o tema, como é que você vê o desempenho do Lucas Lima até agora pelo Goiás? Eu estou decepcionada, Gerli. Eu fui enganada, né? Eu acho que gostei muito do início do Lucas. Talvez por isso que a gente sinta essa falta. O Lucas começou na mesma intensidade dos outros meio-campistas, aí em alta rotação, chegando no ataque, com boa visão de jogo, e de repente ele foi decaindo, decaindo, decaindo. Começou a Série B e nós não temos mais um meia. O Goiás não tem mais esse meia. O cérebro do time, que pensa o jogo, que também que consegue chegar no ataque com fôlego. Eu vejo o Lucas Lima cansado, assim, pesado, não pesado de não aguentar correr, mas aquele cansado, ele pega na bola, você não espera nada diferente. E fisicamente já não se era esperado, é um jogador veterano. Então, eu fiquei decepcionada com essa decadência que nós tivemos do Lucas do início do temporada para esse Lucas de agora 12 rodadas na Série B. Só que eu vejo que talvez o Daniel ainda não fez uma mudança, primeiro, porque ele gosta do Lucas Lima, e segundo, ele não tem confiança no Brian. Para mim é muito nítido essa falta de segurança que o Daniel tem no Brian e a falta de opções em outros jogadores. Quem poderia ser esse 10? Recuar o Wesley para a posição? Uma opção. Improvisar o Lourenço, você sobe o Lourenço pouco e aí segura o GG, ou o próprio GG também, o GG pode fazer esse papel de 10. Mas o GG, desde o início da temporada, ele vive em um momento inconstante em termos físicos. Ele tem ali algumas micro lesões que atrapalham a sequência. Então, eu vejo o Lucas ganhando ainda sobrevida por conta desses detalhes. Mas se fosse para resolver, Gerê, você falou do Brian. O Brian para você é a única opção? Eu acho que ele é a opção mais viável pelo estilo de jogo. Eu acho que o Brian foi muito pouco utilizado no Goiás desde o ano passado na sua real posição. Porque no ano passado o Wagner Mancini jogou ele até de ala direito, sabe assim, não colocava ele para armar o jogo de verdade. E alguns jogos desse ano em que o Brian entrou na posição de fato, não entrou do lado direito, não entrou fazendo outra função, e sim entrou ali no meio campo, eu gostei bastante, porque dá dinâmica para o jogo. O Brian, ele pode até não ser esse supra-sumo de jogador, mas, por exemplo, contra o Botafogo, foi fundamental a entrada dele. Ele entrou, já chegou chutando de longe, ele armou uma jogada pela direita antes do gol com o Diego Caio. Aí depois ele que criou a jogada que gerou o escanteio, que foi batido pelo Leslie, foi o gol do Cadu que deu a vitória. Sabe assim, eu acho que o Brian ainda é pouco utilizado. Acho que a amostra é a mesma coisa que eu falo do Wesley ser utilizado como titular ou como reserva. Como a gente sabe que o Wesley não presta para ser titular, se mal oportunidades ele tem para ser titular, para a gente ter uma amostra verdadeira, real, em que a gente possa cravar, não, realmente, ele só serve para ser reserva. Como eu vou falar que o Brian não presta para ser o 10 do Goiás, sendo que ele já foi escalado em várias posições e raramente ele entra ali como um 10. Por exemplo, nesse jogo, da derrota para o Novo Horizontino, ele entrou no lugar do Juninho, não entrou ali centralizado. Ele entrou fazendo uma função de no meio campo, porque ele tem qualidade para isso,
mas ele não entrou ali como 10 de fato. Então, acho que isso falta também, sabe? Um jogo em que coloque ele ali como 10 para ver como ele se sai. Aí depois eu vou poder falar para você, não, deu certo ou não deu certo, esquece. Eu acho que um jogador precisa ser testado primeiro na sua real posição. E acho que isso ainda ele não teve uma sequência na sua real posição para poder nós cravarmos aqui que realmente ele é bom jogador. Tá aí a opinião do nosso Marcos Gerê, mas Gerli, como que você vê a situação do Brian nessas circunstâncias? É um jogador que me parece que não caiu no agrado do Daniel, né? Desde o Campeonato Goiano, que o Brian, inclusive me lembro da entrevista do Daniel, dizendo que quando estava lá no CRB, ele gostou do Brian, chegou a observar, mas depois ele acabou se transferindo para o CSA. Então, me parece ser um jogador que, assim, ele não está entre aqueles 15, 16 que o Daniel utiliza com frequência. Então, eu vejo uma desconfiança do Daniel em relação à qualidade do Brian. Então, acaba que outros jogadores são mais utilizados do que ele. Vou dar um exemplo. O Bruno Sávio, que entregou pouquíssima coisa ao Goiás até agora. É um jogador mais utilizado do que o Brian nas formações ou entrando no transcorrer das partidas. Eu penso que isso tem ligação com a... Porque assim, ó, é natural, por exemplo, a gente que acompanha futebol, comenta futebol, torce pro futebol, tem aquele jogador que você gosta mais e o jogador que você gosta menos. E eu acho que essa é a situação do Daniel em relação ao Brian. O Brian não é um cara que o Daniel conta para aqueles momentos mais complicados, sabe? Eu acho que esse é o principal fator para que ele esteja fora do time. E para você, Patrick, o Daniel ainda não fez essa aposta por falta de confiança? Sim, eu não acredito que sim. E aí é o Brian, eu acho que fazendo o mesmo caminho aí do Wesley Garcia, né? Ganhando aí essa confiança do Daniel aos poucos quando entra nas partidas, para ir despertando aí sim do treinador. E realmente eu vejo mesma situação. O Wesley muito criticado, e aí foi entrando aos poucos, foi virando ali um amuleto, foi se colocando no radar, e agora teve já até uma oportunidade aí na última partida. Então, acredito que o Brian também não tem ainda essa confiança do Daniel, porém tem que aproveitar as partidas que entraram e continuar. Realmente gostei dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Serrinha, quando ele entra, ele faz realmente muito bem ali a função de meia, como o Gerê falou, e ele continuar se despontando ali, quando ele entrar, aproveitar a oportunidade.